Estamos gravando! Aê. Seja bem-vindo ao AtiveCast. Eu sou a Camille e ao meu lado está Arthur Pedroso. Arthur Pedroso. Não precisa falar o sobrenome, Camille, só Arthur. Achou legal. Tá bom, Como você Arthur. tá, Arthur? Tô bem. Tá tardezinha, friozinho. Tô bem, né? gripado. Essa mudança de clima é meio ruim, né? Tô Você bem gosta de gripado. inverno? Não, Não? não gosto de inverno, não gosto de ficar doente, não gosto de operar dente. Eu Tá, acho. aconteceu tudo comigo essa semana, mas estamos aqui. Eu acho que é uma coisa quando você vai envelhecendo, sabe? Porque eu envelheci Ela também. não perde uma oportunidade pra ficar me chamando. Eu de velho. envelheci também. Tem gente mais velha que eu na mesa hoje. Hoje não vou ser o alvo, claro mas que tudo não. bem. Eu envelheci também e parei de gostar do frio também. Sei lá, eu acho que é uma coisa da idade, sabe? Aham. Mas fica tranquilo, Tá bom, Camille, vamos seguir? Tá bom? E quem vai apresentar Paradinho, nossos chama de convidados hoje? Eu ou você? Pode ser você. Não, Apresenta o convidado. vamos no Joaquim Pô? Ai, Vai, vamos não, rápido, vai, então. vai. O que é isso? O que tem que fazer? Joaquim Pô é pedra, papel e tesoura. Ah, tá. Vai. O que eu joguei 3? Vai. Vai, Arthur! Mas, olha... Vai, apresenta logo. Camila Não, não calma, vai ó, ficar brincando eu disso, sou não. Vai. muito humilde. Eu sou muito humilde. E eu vou deixar você apresentar. Tá bom, então eu Era vou o plano apresentar que desde já o começo, enrolamos tá? demais, tá vendo? Bom, hoje nós estamos aqui, hoje é um dia bem especial, porque nós estamos aqui com o nosso pastor e a nossa missionária Silvana. Eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo sabem, né, quem eles são, mas é legal a gente deixar claro o quão importante é esse momento para nós e para quem está assistindo. E a ideia dessa minha apresentação é, acima de tudo, valorizar os líderes que nós temos. Trazer vocês aqui é uma forma de honrá-los, né? A gente honra a Deus e honra os nossos líderes. Então, nada melhor do que trazer aqueles que nos lideram, que começaram, né? E a gente vai ouvir bastante sobre a história de vocês. Então, o pastor Antônio Carlos não é só o pastor do Mandaqui, mas é o pastor presidente. Então, tem muita coisa para a gente ouvir sobre a história da igreja, a história do Mandaqui. Sejam bem-vindos. Obrigado por aceitar esse convite nessa tarde fria que a Camille tanto enfatizou, né? E dá um alô para a gente, boa tarde. Fala um pouco sobre... Se apresentem vocês. Muito bem, como bom cavalheiro que sou, minha esposa, primeiro. Boa tarde, ou boa noite, eu não sei, né? Que horário que você vai estar ouvindo Quem está isso. assistindo, né? É verdade. Graça e paz a todos. E Camille já está falando de idade de você, Arthur. Eu já fiquei mais preocupada, que a idade aqui está mais Não, alta ela ainda, né? Não, olha, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Eu vou falar que a gente trocou a nossa bancada e ele continua sendo mais velho. Eu A não brincadeira acredito preferida nisso. desses jovens aqui, pastor e missionário, é me chamar de velho. É a brincadeira preferida Ainda deles. bem que eu Então, não me deram jovens, né? Tem gente mais velha na igreja que eu. Então, Exatamente. assim, eu já fico mais tranquila. Essa pelezinha de pêssego, você acha? E outra, né? Você falou que o negócio de não gostar do frio é de velho, eu gosto de frio. Gosta? Então, então Falei. eu prefiro sentir frio do que calor. Porque muito calor também eu fico agoniada. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. É isso aí. Eu sou o Antônio Carlos, tenho essa graça de poder estar aqui com vocês, que isso é um presente de Deus, né? A gente atribui sempre a graça de Jesus nos abençoando em tudo. E é um momento muito, muito bom, muito importante desse trabalho que está se iniciando, né? E para nós é um privilégio, um prazer também estar aqui com vocês e vendo aí uma equipe envolvida, desenvolvendo-se, se preparando para que a gente possa pregar o Evangelho, né? Anunciar. Exatamente. Amém. A multiforme graça que Jesus está dando para vocês, a gente vai junto aí. Vamos no embalo. Estamos juntos nessa tarde, manhã, ou noite, ou madrugada, no momento que você estiver assistindo. Beijo no coração de vocês e espero que seja a bênção para vocês essa nossa conversa aqui, esse bate-papo. Amém. Vocês são os líderes de todas as CCVs. Eu tava olhando aqui, eu achei nessas gavetas, fuçando, uma listinha. Eu acho que tinha 19 CCVs. Era uma listinha antiga, é verdade. Quantas CCVs são hoje? Hoje nós estamos com 20 CCVs. 20, nossa. 5 no Sul e 15 aqui, mas aqui em São Paulo, né? Interior de São Paulo. E como que é liderar tudo isso? Eu não sei. Como assim? Porque, graças a Deus, a gente tem pessoas boas, pessoas
primeiro começa que os tementes a Deus, eles levam a sério e a gente tenta apenas ajudar em um ou outro momentos assim que eles necessitam, a gente está ali para dar um conselho, orientar, né? Esse é o nosso papel. Sobretudo, a gente tem uma linha de trabalho que a gente deixa as pessoas bem à vontade, porque tem denominações que eles trabalham, o pastor fica ali durante 2 anos. Imagine que logo que ele chegou, entrou lá uma família e essa família foi se desenvolvendo ali com ele, teve o filho, ou começou a namorar, casou, ou tantas outras coisas aconteceram. Então ele está bem ciente, consciente, entendido da família e tentando ajudar. Sim. Mas de repente vem lá o presidente daquela denominação e diz, agora chegou os 2 anos, tem que trocar. Aí tira aquele pastor daquela igreja que tem conhecimento de a maior parte da família ali, dos congregados, e aí ele vai para uma outra igreja onde ele chega, que não conhece ninguém, imagine aqueles membros também, a tristeza dos membros, e nós não temos isso. Se está dando certo, a gente vai deixando, vai procurando ajudar, porque Legal. a gente entende que tem um mistério que Deus deu para nós, para a gente caminhar como o prefeito daquela cidade, entendeu? Aí você fica ali orientando e sendo ajudado por N pessoas maravilhosas, que têm dons maravilhosos, que vai nos ajudando, né? Eu não sei o que Deus viu em mim, mas Ele colocou pessoas excelentes em minha volta, que quando eu preciso, eu as aciono e elas têm nos ajudado. Amém. Inclusive, não é só dirigida pelo presidente, existe um conselho diretivo Isso. com 6 membros, né? São 6 pastores que ajudam nessa liderança, né? Não é só o pastor Antônio Carlos, tem mais essas pessoas que ajudam junto com ele. Quando há uma necessidade maior, é convocado esse conselho para resolver, né, o que precisar. A igreja foi fundada lá atrás pelo pastor Paulo, né, em 1988, certo? Quando a igreja foi fundada pelo pastor Paulo, já tinha essa visão de conselho? Ou isso foi conforme o tempo? E vocês participaram diretamente disso, Sim, né, desde sim. o começo. E conta pra gente como foi esse início, quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram. Fico imaginando alguém que esteja assistindo a gente hoje, começando uma igreja, começando um trabalho. Vai ser interessante ouvir as dificuldades que tiveram, né? O que acontece, porque não é fácil, né? Os Imagino perrengues, que não é fácil. né? Vamos falar a língua clara, os perrengues. Os perrengues de que qualquer acontecem, começo. lidar com as pessoas, enfim. Conta um pouquinho pra gente como foi esse início, por favor. Legal, boa. Eu vou fazer uma parte e a Silvana continua outra parte aqui. Mas eu gosto de falar isso porque eu estou sempre falando isso, de verdade. E isso, não vou dizer que é um orgulho, porque não é, mas é uma coisa muito séria e importante, né? Você tocou num assunto. Alguém sente o chamado de Deus para principiar um ministério. Qual o primeiro passo? Você não se rebeliar contra a denominação ou a igreja que você está fazendo parte. Certo. Faça as claras. Foi o que aconteceu com a gente. Então, por isso que eu falo, não é orgulho, mas é assim, a coisa certa. Por isso que Deus abençoa. Amém. Então, o que fizemos? Conversei primeiro com o meu pastor, que nós éramos do Brasil para Cristo. Eu conversei com o meu pastor. Depois eu conversei com o presidente do campo, que o Brasil para Cristo é dividido por campos. E eu fui até a casa do presidente e conversei com ele, recebi as bênçãos dele, nos abençoou, o nosso pastor nos abençoou e saímos sem chamar ninguém da igreja, saímos só nós, a nossa família ali, saímos para começar esse trabalho. Mas antes disso, para a gente ter esse início, esse pontapé inicial, houveram muitas orações. Porque quando a família reunia-se em final de ano, aniversário de alguém, Dia das Mães, pais, né? Toda a família reunida, sempre alguém falava, por que a gente não começa um trabalho? E aí, não, né? A gente estava bem onde estava, para quê? Mas chegou um ponto que Deus foi afunilando esse chamado, que nós então entendemos da parte do pastor Paulo, missionário Lindina, os dois já estão na glória, né? Mas vamos orar então para ver o que Deus fala. Então todo mundo da família orou. E nós marcamos um dia, oramos, aí todos tiraram assim, Deus deu uma palavra favorável a que nós principiássemos esse trabalho. Foi aí então que nós tomamos essa decisão de falar com o nosso pastor, falar com o presidente
eles nos abençoarem e sair não rebeliando o trabalho da igreja ou da denominação, mas sendo abençoado. Então, é o meu conselho, sempre que eu tenho oportunidade. Aliás, tive a oportunidade de falar em uma reunião ministerial. Falar, meu querido, eu sei como é que funciona, mas se você está sentindo o desejo de Deus, que você não quer mais ficar aqui na nossa denominação, está sentindo o chamado de Deus para que você principie um trabalho, uma denominação, comece um trabalho, saia pela porta da frente. Sim. Faça o que nós fizemos. E contei essa história que eu contei para vocês. E imagino que não tenha sido do dia para noite, né? Não, Porque nada é do dia para noite. Não é. Imagino só o esforço da oração. O temor, né? O temor da gente começar um trabalho é muita responsabilidade. Sim. Porque você está sob uma liderança, você a obedece, né? Você sabe que a responsabilidade, seja a ordem certa ou errada, é a liderança que vai prestar conta. Sim. E quando a gente está na liderança, é nós e Deus. Então, a gente tem a responsabilidade de dar uma ordem errada para a igreja, de um ensinamento errado, de uma atitude errada. Então, é uma responsabilidade muito grande diante de Deus, né? Principalmente diante de Deus. Então, foi feito com cuidado. Tivemos muitas dificuldades também no início para começar o trabalho, foi com a família, geralmente foi toda a minha família, meus irmãos, né? Tivemos, inclusive, problemas dentro da família, né? Porque é difícil começar a família, porque, às vezes, um irmão não reconhece, talvez, a autoridade do outro irmão, sabe? Sim. Então, e teve pensa também diferente também, né? Sempre pensa diferente, sim, né? Sim. E como tem mais liberdade, é diferente, né? Tem mais liberdade para ser irmão, aí já discute no âmbito de família, em vez de ministério. E a gente, no início, tivemos algumas dificuldades nessa área, de familiar mesmo, de entender que a igreja não era da família Spione. Sim. A igreja é de Cristo. Amém. Então, aí no início teve algumas coisas, né? A gente sofreu alguns problemas desse tipo de confusão entre a família. Inclusive, a família acabou não ficando toda junta até hoje no ministério. Acabou saindo alguns irmãos meus por essa falta de entendimento, achar que a igreja seria direcionada sempre pela família. E não é. Deus vai mandando, e Deus vai modificando, Deus vai escolhendo as pessoas. A igreja é de Cristo, não é da família. São em quantos irmãos, Sil? 5. 5? 5 irmãos. O mais velho já faleceu esse ano que passou. Também era... E desde o início, né, Arthur perguntou sobre o conselho, sempre teve o conselho, né? Essa foi a pergunta. Boa. O senhor Bruno respondendo. Verdade. Sempre teve, no caso, no início da igreja, era o pastor Paulo Spione, presidente, o meu irmão Sérgio, mais velho, era o segundo, e o pastor Antônio Carlos também era tesoureiro, né? E o pastor Riberto, que não era pastor ainda, eles nem eram pastor, só quem era pastor é o pastor Paulo, né? Eu ia perguntar isso agora, se já tinha eles não eram, eles eram diáconos, né? E meu pai só que era pastor, né? E eles 4 já eram o conselho da igreja. O Paulo Júnior, que é o meu irmão mais novo, ele era ainda novinho. 35 anos atrás ele tinha 19 anos, então ele não fazia parte ainda do conselho. Que era da idade do Caleb hoje. É isso que eu ia falar, exatamente, era um Caleb. Ele tinha acabado, estava servindo o exército nessa época. Que é o Caleb também vai começar agora. Exatamente. O Caleb, na verdade, é aeronáutica, né? Caleb é filho do pastor Paulo. Que legal, que legal. É muito, muito interessante falar sobre essa questão do conselho, Sim. Porque quando a gente observa as igrejas aí fora, o que a gente mais vê como problema é a coisa centralizada. Sim. Né? A gente olha a igreja e a gente vê a igreja e vê só a imagem do líder da igreja. E eu vejo que isso é prejudicial. Sim. Né? E aqui a gente vê que na nossa igreja isso não acontece. Né? Graças a Deus, o pastor sempre deixa muito claro lá que o pastor da igreja é Jesus Cristo. Né? Isso mesmo. E é muito bom isso. É muito gratificante ver que realmente é Jesus que está pastoreando essa igreja e nós somos só instrumentos, né, pastor? Exatamente. Muito legal. E quando vocês começaram, vocês, junto com o pastor Paulo, imaginavam o que ia acontecer? Eu fico imaginando assim, hoje se a gente for começar trazendo para uma visão empresarial, né? Se a gente vai começar uma empresa, a gente imagina o que vai ser isso, né? Quero faturar isso, quero que seja aquilo e tal. Claro que numa igreja, trazendo uma visão mais espiritual,
quero que a minha igreja seja grande, traga salvo, tenha muitas pessoas sendo salvas, muitas pessoas para Jesus, e depois a gente abre outro ministério e tal. Tinha esse tipo de conversa? Ou vamos abrir o ministério aqui, vamos ver o que vai ser? Como que foi esse início, nesse sentido, de crescimento? Porque hoje é muito grande, né? Sim. Hoje são 20 igrejas, 20 né? igrejas. Sim. Chegamos a 26 igrejas, mas na pandemia nós acabamos encolhendo um pouco mais, né? Devido à falta dos irmãos. Vocês todos sabem, né, o que aconteceu, ocorrer. Então, algumas igrejas que pagavam aluguel acabou fazendo remanejamento dos irmãos e eles estão congregando em uma outra igreja ou nas nossas próprias igrejas, né? Mas tivemos que dar uma encolhida. Na verdade, a gente nunca... A gente sabe o tamanho do nosso Deus, mas não dá assim para dimensionar aonde você quer chegar. Eu falei recentemente, lá na igreja do Tremembé, preguei muitas vezes aqui, tinha um tabladinho de madeira, fiquei me lembrando lá do começo, né? E falei, preguei muito aqui, foi muito legal aquele tempo, aquele início. Só tínhamos nós ali, né? E a igreja ficava oscilando entre 80, né? 100, 120, 80, ficava oscilando, não saía daquilo. 10 anos assim, né? Depois Deus foi dando um crescimento. Mas a gente não tinha ideia mesmo dessa... Não tínhamos. A primeira igreja foi a do Tremembé? Sim, foi a do Tremembé. Na verdade, começou na sala do meu pai. Como meu pai não está aqui para contar, conto eu, né? Conta você. Ele gostava de contar. Ele gostava de contar. Isso foi na sala dele, com 17, 18 pessoas. O Lucílio estava lá, gente. O Lucílio, baterista. Você tava lá também, Arthur? Engraçadinho. Não. Ainda não. Então, aí nós começamos na sala, ficou somente um mês, a gente alugou um salãozinho pequeno, cabia umas 40 pessoas, 50 no máximo. Ficamos 6 meses, ficou lotadinho. Aí a gente, por insistência, né, um pouco minha, a gente alugou um salão bem maior, cabia 250 pessoas. E aí, dali a igreja começou a crescer, né? Depois de 6 meses, a gente já foi para esse salão maior. Depois que a gente estava lá nesse salão maior, ficamos 2 a 3 anos, já fomos para a igreja do Tremembé. Deus nos doou aquele terreno lá, os irmãos nossos da igreja, com um presente de Deus, e nós compramos o terreno e já fizemos uma igreja própria, né? A primeira igreja e própria, a única igreja própria. Então, na nossa ideia, acho que no início, era estar a família junto louvando a Deus. A gente não pensava muito expandir. Tanto é que, para iniciar a igreja do Imirim, foi por muita, vamos dizer, persuasão do pastor Jean, que era, na verdade, ainda era um membro da igreja e morava para o lado do Imirim, aqui, para o lado do Lausanne, na verdade. Aí ele insistia, né? Pastor, eu conheço muita gente lá, precisava de uma igreja lá. E Deus foi preparando, depois de 10 anos, né? Que a igreja já existia do Imirim, só uma. Então, por isso que eu falei, não tínhamos não sabia. ideia. Depois de 10 anos que foi abrir a segunda? Que foi abrir a igreja. Puxa. Que foi, na verdade, ela ia fazer 11, foi em 99. Quer dizer, dia 1º de janeiro de 99, nós inauguramos a primeira filial, que, na verdade, a gente chamava de Lausanne, que seria o Imirim hoje, né? Porque era no Lausanne, mais antes, alugado. E foi a primeira igreja quase 11 anos depois. Na verdade, deu 10 anos e meio. Aí que Deus... E vinha muitas profecias, né? Dizendo que Deus ia alagar as tendas, que Deus ia fazer crescer. E a gente falava, mas parece que não vai acontecer nada, né? As profecias, né? A gente falava, sempre ficava naquele, né? Os nossos olhos humanos, eles não limitam. A gente não consegue ver. Não foi muito interessante, que eu lembro muitas profecias dizendo que a igreja ia crescer. E a gente também, né, falar a verdade, a gente estava acomodado lá. Você entendeu? Eu sempre fui líder do louvor, antes de iniciar a igreja, na verdade, eu já era lá do Brasil para Cristo, líder dos jovens, no louvor dos jovens, não dos jovens, do louvor dos jovens. Continuei aqui na comunidade, né? E a gente estava acomodado, né? Ele era já presbítero, né? Pastor já, mas dava aula, sabe? Para a gente, o pastor era meu pai, né? Sim. Não era a gente, né? A gente era auxiliar. Só obedecia. A gente só obedecia. Na hora que estourava, chamava o pastor. Isso. Tinha essa, né? E até que Deus foi estreitando, né, as coisas, apertando a gente, literalmente, de situações que
E até a gente ganhar um livro de Deus. Deus mandou um livro para ele, né? E eu que li. Como sempre, eu leio os livros. E eu conto para ele o leu em resumo. uma semana e eu li em um mês. Acho que foi mais, hein? Mais de um mês? E eu também, acho que mais de uma semana, mas foi muito bom. E Deus despertou esse desejo em nós. Através desse livro, de iniciar um novo trabalho, começar. Você lembra o nome do livro? Lembro. Uma igreja com propósito, do Rick Warren, que tem uma vida com propósito, né? Que ele é um livro best-seller dele. Sim, Uma Vida com Propósito. E ele fez também uma igreja com propósito. É bem parecido com o livro, só legal. que no âmbito de igreja. E eu imagino que tem que ter uma vida com propósito mesmo, Sim. um relacionamento. Porque como você vai ter certeza ou imaginar, acordei, vou abrir um ministério, vou abrir uma igreja. é Não, verdade. precisa ter um relacionamento para entender. Legal. E Deus cuida até de colocar pessoas, né? Sim. Porque colocou o Jean, pastor Jean, com uma visão mais arrojada, né? Sim. Mais, entre Evangelística. aspas, corajosa, evangelística, Ele é né? evangelista, Pois nato, pois é, né? Vamos pra cima, vamos abrir Sim. e tal. E Deus... Ele foi com a gente como segundo, né? Ele olha era só. diácono ainda, né? Também. Foi nos ajudar lá. E realmente ele levou o bairro inteiro para a igreja. Verdade. Realmente legal, ele convida, ele é evangelista mesmo, Nath. Tanto é que a igreja no primeiro ano de Mirim batizou 103 pessoas. Nossa, uau. Glória Só a batizou. Deus, glória a Fora Deus. os que vieram de outra igreja, foram os que aceitaram a Cristo, mas não permaneceram. Foi um crescimento assim que a gente viu aí, a gente viu um milagre, foi um milagre. Milagre de Deus, né? Esse primeiro ano do Imirim foi um milagre de Deus que a gente não sabia nem o que fazer, com tanta gente que chegava. Chegava a aceitar Jesus 14, 15 pessoas ao mesmo tempo. Uau. Todo culto a gente perguntava, quantos foi hoje? Porque não tinha um culto que não tivesse alguém aceitando Jesus. Puxa. Aí a gente viu realmente que aquelas promessas de Jesus, né, que a igreja ia crescer acontecendo ali. Eu conto uma história, Arthur, perdão. Sim. Conto uma história que quando... Porque o costume da igreja do Tremembé, quando estava só uma igreja, era assim: domingo, culto normal, porta da frente aberta. Quarta-feira, só abria aquela porta lateral. Quem conhece lá o prédio sabe, aquela portinha lateral. A da frente ficava fechada. E tinha ali poucas pessoas. Então, eu estava Nem com esse usava costume. microfone, né? Não, eu estava com esse costume aí, 8 anos, sei lá quantos anos, nesse costume. 10 anos. 10 anos, porque estava no outro Aham. local, estou contando tempo ali, Ali, no prédio, é. naquele prédio, uns 8 anos. Aí, quando nós mudamos, eu disse para a minha equipe, eu falei, olha, vamos, esses 2 cultos, nós vamos ter o apoio da igreja mãe. Então, vai vir o pessoal aqui e vai estar cheio. Mas quando a gente estiver aqui sozinho, aí vai ser complicado. Então, na quarta-feira vai ser meio complicado, né? Bom, muito bem. Chegou a quarta-feira. A igreja tinha várias portas de aço. A gente abria uma pequenininha assim num canto, estreitinha, e uma mais larga. A gente abria essas 2 no domingo, nos dias de festa. Aí disse, não, só abre essa estreitinha. Costume que veio comigo. Só abre essa estreitinha, vai vir pouca gente. nem liga o tal. microfone. Não, nem liga o microfone, nem Eita. ligava. Um violãozinho. Gente, daqui a pouco começou a chegar gente. Eu falei, pastor, o que eu faço? Abre a outra porta, pega, liga os instrumentos, muda tudo. O layout foi totalmente mudado. Foi. E fomos de lá para cá, sempre as portas escancaradas, e gente chegando. Demais de bom. Glória a Eu Deus. deveria ter trazido aqui os esboços das mensagens que eu pregava. Vocês iam dar muita risada. Poxa, eu bobiei, viu? Deveria ter trazido, vocês iam dar Mas risada. por quê? Porque Porque é uma coisa incrível. Era Deus assim. Só- Deus falava assim: vai, faz qualquer coisa que eu te ajudo. Eu te ajudo. Aí eu ia lá com essa cara de pau aqui. Só ele pregava na época. Eu não falava, nem Jane, nem Ivonéria, nem pastor Jean, ninguém falava. Só ele que pregava. E aceitava Jesus assim. E era uma pregação de 3 palavras. Ele Meu põe os bolsos Deus. dele, tinha 3 palavras. Não sei como ele pregava. Jesus salva, amém. Por aí. Por bem aí. E o pessoal chegando. É Pra ver porque que é obra de é para a Deus, né? gente É o Espírito entender Santo que que nem convence. assim, não é a pessoa que está pregando que ele é o cara. Não. Deus é a pessoa. Amém. E ela já usou alguém que já evangelizou lá, já preparou todo o terreno. Ali é só o momento da pessoa confessar em público, né? É mais um incentivo que ela tem no momento para poder sair do banco, ir lá à frente, confessar Jesus como seu Salvador. Mas é apenas uma cooperação. Então, se fosse eu ou uma outra pessoa, como aconteceu de outros pregarem lá e muitas pessoas aceitaram Jesus,
Mas, assim, mensagens que, Jesus, eu não sei nem o que eu preguei. Eu leio aqui, eu falo, Jesus, o que saiu daqui? Ele sabe, eu não sei. A gente continua sendo, né? Só cooperadores, né? Sempre. Sempre. A gente precisa sempre ter essa A gente tem consciência. que tomar É cuidado para verdade. não atrapalhar o Espírito Santo. Exato. Exatamente. Tem que tomar esse cuidado. Às vezes, com muito estudo, né? Inclusive, a gente fez teologia após isso, não foi antes disso. Nós dois fomos fazer teologia. E aí a gente fala, parece que agora ficou mais difícil das pessoas aceitarem Jesus. Agora que eu sei, agora que eu Agora sei que eu tudo, aprendi. agora que eu sei Peraí, pregar. não que eu sei, agora que eu acho que eu sei, Exatamente. que eu monto Para né, vocês verem bom como é o Espírito discurso. Santo, né? Agora que a gente sabe fazer um tópico, né? Conclusão, 3 pontos, tudo. Agora que a gente sabe fazer Agora que eu isso, tô estudando tá tanto, muito mais difícil de aceitarem a Cristo. Não tá fácil, não. Então, Mas mas por foi... quê? Falta esses colaboradores entenderem isso. Que Todo mundo, você né? vai construindo na vida do seu alvo para Cristo, e quando esse alvo que você tem para Cristo vir a uma reunião, Deus vai usar quem Ele está naquela noite chamou para usar, e aquela pessoa vai confessar em público que aceita Jesus como seu Salvador, né? Então tem todo um trabalhar, não é só Os a louvores reunião. também. Tudo, há uma cooperação mútua, que isso traz o fortalecimento do agir do Espírito Santo. Volta a falar, na sua multiforme graça, e aí a salvação, né? Amém. Eu me lembro que o senhor me fez lembrar uma história que eu acho que eu já contei algumas vezes em púlpito, quando meu pai veio para a igreja a primeira vez. Meu pai sempre foi muito resistente, sempre aquela visão mais grosseira de achar que igreja era da igreja dar dinheiro para pastor, né? Meu pai era desse tipo de católico, falso católico, né? E eu vim para a igreja, graças a minha esposinha linda, que Deus usou, conheci Cristo e sempre convidando, nós sempre convidando meus pais, minha mãe, né? E minha mãe começou a vir com a minha irmã, e meu pai indo um pouco resistente, e eu lembro que eu convidei meu pai para vir para a igreja uma vez, se eu não me engano era alguma reunião de homens, alguma coisa assim. E quem recebeu o meu pai na porta foi o pastor Fábio Trovão, né? Trovão. E quando o pastor Fábio recebeu meu pai, ao invés de receber meu pai com formalidade, né, com graça, olha o homem de Deus, não, já chegou, já perguntou, torce para que time? Ele meu sempre pai, é bem dele. Bem dele. Não, e meu pai é corintiano, Boa, né? dá bem dele. Graças a Deus, Graças né? Ele lança um Palmeiras lá. Meu pai é corintiano. E aí meu pai chegou e falou, No caso do Corinthians, Fabão, graças né? a Deus. Graças a Deus. Não, em todos os casos. Aí meu pai chegou e falou, sou corintiano. Aí o pastor Fábio já, corintiano é gente boa demais, ele já abraçou meu pai, não sei o quê. E meu pai, aquilo pegou meu pai, nossa, é diferente, não é como eu imaginava, não é? E se de repente o pastor Fábio naquele momento tivesse usado de teologia, não teria dado certo, né? E o Espírito Santo usou a maneira certa para que meu pai viesse, se encantasse com o ambiente, com as pessoas, com o pastor da igreja, porque o pastor Fábio era o pastor da igreja. Exatamente. E aquilo pegou meu pai de um jeito que meu pai, para a glória do Senhor, está aqui até hoje, né? Amém. É um Graças servo de Deus. não serve tanto, né? É verdade. Glória a Aliás, um diácono, né? Excelente. Ele É a multiforme graça de Deus, né? Deus Exatamente. usa maneiras diferentes. Várias vezes a gente acha que aquilo, será que aquilo, justo hoje aquela pessoa falou aquilo, você traz um visitante e às vezes é aquilo que ela toca o precisou coração da ouvir, pessoa, que Deus quer falar. Então, por isso que a gente depende totalmente do Espírito Santo, né? Várias vezes eu lembro minha mãe levava visitante, ficava preocupada. Ixi, cantou aquela música de que vai andando para um lado e para o outro, era uma senhora. Depois ela perguntou, qual coisa que você gostou mais da igreja? Foi aquela música de que vai para lá e vem para cá. A música que a minha mãe ficou preocupada foi aquela que ela mais gostou. mais Então, gostou. você vê como é o Espírito Santo que conduz e a gente não tem que se preocupar quando traz Sim, uma visita exatamente. com o que vai ser falado. Deus sabe, né? A nossa sabe maior todas as preocupação precisa ser essa, de que nós somos os cooperadores. Né? Exatamente. Acho que de tudo que a gente falou até agora, acho que essa lição foi a maior de todas já. verdade. Né? Nós somos os cooperadores, é o Espírito Santo que age. Né? Se alguém, da pergunta inicial, né? Se alguém em algum momento pensa como eu vou iniciar um ministério, entenda que nós somos só cooperadores e o Espírito Santo faz tudo. E o caminho certo é esse que eu disse, não se rebelie, não faça rebelião. Rebelião, todos nós sabemos que é obra de feitiçaria, aí vai dar ruim, né? Vai dar ruim, vai chegar um momento que vai dar ruim. Parece no começo que vai tudo bem, porque
uma hora vai prestar contas. E aí a casa cai. Então, faça no caminho certo. Se for de Deus, vai dar certo. E é aquela coisa que é Deus que quer a igreja dele aqui na Terra. A gente tem que lembrar que não é eu que quero fazer uma igreja. Até Betel, né, que a gente estava ouvindo esses dias sobre Betel e Torre de Babel, a diferença. A Torre de Babel quis construir uma torre que chegasse ao céu. Sim. E houve confusão e não chegou a lugar nenhum. Agora, Betel, onde Jacó estava, era Deus descendo a escada, chegando ao homem. Então, quando Deus chama o homem para realizar a obra, não é um homem porque ele quer, porque ele acha que ele tem condições de fundar uma igreja. É Deus que chama, e na verdade é um constrangimento. Deus nos constrange, né? No caso mesmo, a gente iniciar a segunda igreja do ministério, foi um constrangimento. Deus, tipo, vocês não têm onde escapar, porque eu pensava, quando o Jean falava de abrir a igreja lá, confesso, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, dava aquela musiquinha. Eu pensava meio assim, líder de louvor, eu não falava nem nas músicas, eu era tímida demais. Eu lembro que você contou sobre a sua primeira pregação. Conta pra gente. Ainda foi no Brasil para Cristo, me convidaram, deram só 15 minutos, sabia que eu não tinha experiência, você vai pregar 15 minutos. Meu Deus, eu li, sei que eu preguei em 15 minutos eu cantei 3 hinos. E ainda acho que sobrou tempo. Eu não sei, não lembro o que eu falei, não sei quanto tempo. Pregou em forma de louvor. 15 minutos eu consegui cantar 3 hinos dentro dos 15 minutos. Eu não estourei horário. E preguei. Então, uma música dura 3, 4 minutos, eu devo ter falado uns 3, 4 minutos também. Aí eu fiquei apavorada. Falei, nunca mais eu prego. Mas aí olha que hoje eu já você prega. Então, mas eu acho que tu tem um tempo, né? Na época mesmo, quando eu falei que eu não queria sair do ministério, da igreja sede, porque eu sabia da responsabilidade. Sou de uma família pastoral a vida inteira, eu sei a responsabilidade de dirigir uma igreja. E Deus foi estreitando, meio que a gente até com momentos difíceis que a gente passou dentro da igreja, e nos provocando a realmente começar um novo trabalho, né? Então, não foi uma coisa que a gente quis ser dirigente de igreja, é Deus que foi nos estreitando, né? Então, não adianta, às vezes as pessoas querem abrir um ministério achando porque, eu quero fazer tudo diferente, não, é Deus que te coloca naquela situação. E outra, Deus coloca pessoas para estar junto com você. Se você sozinho quer começar uma igreja, esquece, você tem que ter pessoas que crê no seu chamado, que queira te acompanhar, né? Que foi o nosso caso, quando a gente veio com uma equipe boa, e queriam até mais gente vir, não foi possível vir todo mundo, e as pessoas reconhecem o ministério que Deus te deu, não é você que impõe, né? As pessoas reconhecem, Deus mostra isso. Amém. Muito bom saber da história, né? E aí foi a segunda, só que depois... Agora são 20. Né? Aí começou. Começou bem rápido depois. E vocês comentaram que a principal dificuldade no começo foi essa questão do relacionamento, né? Entre família e tudo. Tem mais algum ponto que vocês acham que foi uma dificuldade, assim, fora relacionamento? Hoje a gente vê que a questão de tempo, né? Logística, parece que as pessoas não têm muito tempo para as coisas, para se dedicar. Naquela época isso já existia. Hoje tem uma questão mais moderna, tecnológica, ninguém tem tempo de nada, né? Naquela época já tinha isso, eu tenho a impressão que na época as pessoas eram mais disponíveis. Assiste pelo YouTube e assisti 2 vezes ainda. Não sei se eu estou certo. Tem isso também? Eu acredito que você acertou mesmo, é isso aí. Mesmo com o trabalho secular de todos nós, porque a maioria dos nossos pastores tem o seu trabalho secular e cuida da igreja. Parece-me que tinha mais facilidade e, assim, eu acredito que Deus colocou uma graça entre nós, de verdade, eu falo isso assim, porque agora olhando para trás, né, dando uma olhada no retrovisor, a gente percebe que Deus colocou uma graça muito especial, que as coisas iam acontecendo e as pessoas queriam ficar com a gente. Elas vinham nos procurar, elas queriam. Quando a gente desafiava algum trabalho, alguma coisa, tinha pessoas mais disponíveis, mais desejosas. Eu não sei o que está acontecendo hoje, que hoje eu sinto um certo medo. Eu estou percebendo assim a página virando, sabe? Estou percebendo assim uma curva saudável de chegando aí uma nova geração interessada, mais disposta a olhar
lá para trás e falar, poxa, se teve alguém que também, né, lutou e Pagou o preço. abdicou de alguns desejos para poder priorizar Deus, eu vou fazer o mesmo. Então, eu estou notando isso. Mas o outro desafio, mas era isso aí que a gente tinha, assim, de a gente organizar local, né? Porque a igreja, como se começa uma igreja? Começa com alguém interessado a adorar a Deus. E aí, vamos supor, eu, Silvana, eu moro um pouco distante da igreja, então eu quero fazer uma reunião com os meus vizinhos, com os meus amigos. Então, eu começo na minha casa, ou na casa de um desses amigos. Vamos lá, toda segunda, sexta, enfim. Nós vamos lá, nos reunimos, e quando a gente fazia isso, logo enchia. E aí a gente pensava, vamos alugar um ponto, né? E começar uma igreja. Então, praticamente era assim. E hoje, se você aluga um prédio, chama, ou pega um daqui, outro ali, junta, e não é igreja, porque a igreja são as pessoas, não é o prédio. Tem toda a diferença. É o homem querendo chegar a Deus, como ela falou aqui, né? É o Babel. Vamos fazer, tem uma construção, todo mundo se reúne ali, não vai se entender. Mas se você olhar o Betel, que é quando Deus envia, vai. Sim, exatamente. Né? Teve um tempo atrás que eu desafiei umas pessoas. Eu disse assim, olha, eu vou dar um prazo para você andar aqui na igreja, a igreja aqui do Mandaqui, pergunta para as pessoas se aceitaria a sua liderança, para que a gente comece um trabalho. Lembra disso, Silvio? Lembro. E eu disse, olha, fique à vontade, não vou apontar esse ou aquele. Fique à vontade. As pessoas que quiserem, a gente vê que a pessoa está aceitando a sua liderança, a gente pensa porque aí formou a igreja, entendeu? Aí formou a igreja. Então, eu tenho uma igreja, eu só preciso de um local, que Deus já sabe onde vai ser. Sim. A igreja ele preparou, veio de Deus, não veio assim de um prédio, depois o catacata e põe ali. É relacionamento. Igreja é um grupo de pessoas que aceita a liderança de uma pessoa. E essa pessoa é responsável diante de Deus para orar. Nós ouvimos ontem a mensagem, né? O líder de Deus, ele ama a Deus, ama a palavra e ama as pessoas. Pastor e suas ovelhas, né? Exatamente, o líder de Deus é esse, o líder. Que Deus olha e fala, esse é o meu líder, ele ama a Deus, ama a palavra e ama as pessoas. É diferente de você amar um prédio, esse prédio é perfeito, mas e a igreja? Não, a gente escreve igreja, não, mas e a igreja? Porque a igreja são as pessoas. Quando a gente vai lá pro livro de Atos, a gente não vê nenhum momento falando o espaço físico da igreja. Verdade. Não. Você Se pode reunir em procurar que você não casa, vê o espaço físico da igreja. A igreja ficava na rua tal, número Não. tal, era um prédio bonito. Não fala isso em Atos, em lugar nenhum. Né? Verdade. Atos fala da comunhão, Atos fala dos Exatamente. que vendiam suas propriedades, Isso. Atos falam dos que oravam, Atos fala da pregação dos que de arrependimento. Isso. Né? Era disso que Do que Atos fala. comportamento, né? Quando estava principiando a igreja. Né? Lá, em Atos 2, 42, ele vai falar que eles tinham tudo em comum. Né? Essa é a ideia. Exato. Muito Pastor, legal. eu queria te perguntar, você falou sobre a quantidade de pessoas que aceitavam a Cristo antes e agora. O que o senhor acha que causa essa diferença? Você acha que os nossos... Não sei, o que poderia estar acontecendo hoje que as pessoas estão buscando menos, estão aceitando menos, estão se colocando ali? Olha, eu quero aceitar Cristo. O que o senhor acha que acontece hoje em Boa dia? pergunta, hein? Eu acredito, Camille, tem alguns fatores, sabe? Não é só um, não posso pontuar só um. Eu acho que o mais forte foi a questão da pandemia, ultimamente, né? Foi a questão da pandemia. O pessoal acomodou muito. Diversidades de mensagens, de lives, de transmissão de cultos, horários diversificados. Então, as pessoas acostumaram a ficar ali, eu digo assim, que não se preocupa em levar um amigo, porque está em casa. Antigamente, você tinha lá um amigo de trabalho, vamos lá na minha igreja. Não, mas a igreja dele agora é na casa dele. Então, eu acho que aí é uma perda, né, que se mostra, fica claro. E a outra, eu creio que é a questão da gente fazer o evangelismo, saber que o papel de evangelizar é para todos. Sim. Ovelha sadia da cria.
E eu preciso, então, multiplicar isso, saber que não é o pastor, meu amigo, vou chamar o meu pastor para vir aqui pregar para ele. Não, as minhas atitudes vão fazer com que essas pessoas se interessem tanto. Onde você aprendeu isso? Eu aprendi lá na minha igreja. Aprendi Eu com meu acredito Deus. muito que o nosso primeiro chamado é pregar o evangelho. É pregar. Independente na escola, na faculdade, Boa. no nosso trabalho, nosso primeiro chamado como cristãos Sim. é pregar. Boa. Isso mesmo, como cristão, sabe? E hoje talvez foi depositado para o pastor atrair as pessoas, ou para o grupo de evangelismo da igreja fazer isso. Grupo de mídia agora, Ou né? de mídia, né? Nós precisamos entender que, como cristão, esse, né? O nosso chamado é compartilhar o evangelho, né? E trazer as pessoas para Cristo. Eu acho que também teve um boom muito grande na igreja. Por exemplo, eu, quando era criança, acho que a porcentagem de cristão não chegava a 10%. Hoje nós já chegamos a 40%. E só que nesse meio tempo, esses 40% que se dizem cristãos, muitos são esses que ficam em casa, ouvindo sua mensagem, acha que não tem necessidade de congregar. Como não tem necessidade de congregar, muito menos de trazer alguém para ser evangelizado. E acabou virando esse comodismo, né? De hoje você assiste qualquer mensagem maravilhosa. Você não precisa ouvir a mensagem do Ou pastor não, Antônio né? Carlos. Porque Ou a gente não tem também. umas teologias Boa. Ou aí, não. umas teorias aí. Sim. É que depende do que é o conceito de maravilhosa, né? Sim, mas também. esse é o problema, porque se a pessoa não tem conhecimento, ela vai pegar o Exato. maravilhoso errado. Exatamente. Que, olha, Exatamente. Deus vive por mim, Deus faz por, né? Deus me Deus está aceita aqui do para me jeito que eu servir, né? sou. Me aceita do jeito que eu sou, faz tudo o que eu quero, que é muitas pregações que a gente ouve por aí, infelizmente, né? Mas isso acaba acomodando. E existe o mochileiro da fé que existia de ficar trocando igreja em igreja, agora fica trocando, acho que de YouTube em YouTube. Canal. Também, né? Além de trocar de igreja, continua alguns, mas alguns ficam lá trocando. E aí a mensagem que é mais conveniente, que acho que mais agrada, acaba ouvindo, né? Como você falou, nem sempre é boa. Tem A coisas mensagem boas. que dá uma espetadinha assim, ninguém quer ouvir, né? É verdade. O pastor usou um termo que é ovelha sadia, né? Da cria. E hoje não é fácil achar ou fazer uma ovelha ficar sadia, né? É verdade. Às vezes a gente tem muitas ovelhas, nós somos ovelhas, mas Sim. somos ovelhas que estão doentes. Né? E infelizmente o que a gente vê, a internet é maravilhosa, né? Tem muitas mensagens maravilhosas mesmo. Sim. Mas tem mensagem que deixa a ovelha mais doente do que sadia, né? É verdade. Porque é mais para alguns mal intencionados, né? Mal intencionados. Não sei como é que fala o plural de mal intencionado, mas enfim. Intencionados. Tem uma visão de que ovelha doente é melhor, né? Porque vai ter que ficar ali sempre tendo que ter cuidado. Porque dá né? pra manter presinho, né? Então mesma tem tudo coisa isso também, né? Que infelizmente a gente vê o governo fazer. Massificação, né? Pois é. Baixo. Exato. Massa de manipulação. Exato. Que o governo, às vezes, acha mais fácil para poder governar, né? Deixar todo mundo massificado. Tem líderes religiosos que usam o mesmo método. Sim. Quanto menos a ovelha souber da palavra de Deus, para ele melhor para manipular. Exato. Infelizmente. A gente vê que nas ditaduras, as primeiras coisas que eles faziam eram queimar os livros. Então, a gente tira o conhecimento das pessoas, começa a inventar um monte de coisa, começa a levantar bandeira e cega as pessoas. Sim. E se tá em todo lugar, é mentira? Você acha que é mentira? Não. Infelizmente, a gente vê que tem líderes religiosos que também usam do mesmo método de realmente... inclusive, eu lembro que eu, quando fiz seminário no Betel Brasileiro, uma bênção, um seminário interdenominacional, alguns colegas meus de sala falavam que tiveram que brigar com o pastor foi contra eles fazerem o seminário. Olha só. Porque você vai aprender coisas que não vai dar para usar aqui na igreja. Ué, contra... como assim? Então, alguns colegas meus sofriam esse tipo de coisa. Eu falei, gente, e a gente aqui, né, a comunidade sempre incentivou todo mundo a estudar. E todo mundo sempre incentivou o sacerdócio universal. Quer dizer, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Não é só o clero, não é só os pastores, presbíteros, missionários. Todo cristão é um sacerdote diante de Deus. Isso que é a diferença, né, que houve lá, Lutero pregou, né, lá porque antigamente só a igreja, os líderes de igreja, os católicos, né, os pastores, só eles tinham o poder de falar de Deus. Ninguém tinha direito.
Foi isso que Lutero lá colocou, que 95 todo teses. cristão é um sacerdote de Deus. E hoje em dia, parece que não existe, mas continua existindo em algumas certas igrejas. Vem aqui que eu jejuo por você, que eu oro por você. Você está precisando de alguma coisa, eu faço por você e você recebe a bênção. E eu acho que falta muito um posicionamento nosso. Olha a facilidade de acesso ao evangelho Sim. que a gente tem hoje. Naquele tempo a gente vê Paulo, os discípulos, e a facilidade aqui, ó. Não, é verdade. Eu abro minha Bíblia, eu tenho no YouTube Vários. e a gente não aproveita. É. A gente não para nosso tempo, a gente fica no Instagram. E não vê, não segue um cristão, não segue um pastor, uma igreja. Triste. Esse cenário, pastor e Silvana, a Camila usou uma palavra aqui forte, né? Ditadura. A gente vê um cenário global que parece que está meio que afunilando, né? Se a gente for se aprofundar na questão política, social, a gente parece que a coisa não está muito boa, né? E está piorando. É verdade. Como vocês enxergam isso na visão igreja? O que vamos fazer? Não sei se há alguma coisa específica a se fazer, mas como vocês enxergam isso no futuro da igreja? A questão é, política e religião se discute? Eu acho que entra muito nisso, né? Faz parte da igreja se posicionar. Até que ponto também, né? É verdade. Eu não sou uma pessoa politizada, mas a gente tem pessoas boas no nosso meio que têm grandes conhecimentos. E quando eu digo no nosso meio, é no meio cristão, né? Sim. Que a gente ouve aí nas mídias aí pessoas se levantando e se posicionando. Eu creio que a gente tem que continuar na oração e apoiando essas pessoas, né? Porque a gente vê que elas estão falando a verdade de Deus. Amém. Então, nós temos o governo teocrático, que é o governo de Deus sobre a nossa vida. Mas, todavia, obedecemos à lei do nosso país. As leis do nosso país são inúmeras. Então, precisamos também obedecer a Deus e acreditar que Deus está vendo tudo isso. Sim. Não é? Nós não temos ciência que Deus tem conhecimento de tudo isso? Então, Ele quer nos levar em algum lugar. Eu estava falando com a Silvana e por acaso, a sua sogra, a Keilinha, um beijo para ela quando ela assistir. A questão de que nós temos que agradecer a Deus do evangelho que nós temos hoje, o formato que a gente serve a Deus. Porque se olhar para os nossos irmãos lá atrás, que principiou toda essa história que a gente continua hoje, né, como muitos, e eu digo de vez em quando, formando aí o Atos 29, né, mais um capítulo dos Atos dos Apóstolos. Então a gente vê que hoje, vou te falar, viu? Hoje tem gente se perdendo de tanta facilidade. Nossa, Como verdade. você falou. É mesmo. Sabe? Se perdendo nisso. Então, é aquela mescla que coloca tudo num liquidificador e liga no máximo e depois toma. E coa ainda, né? Ainda coa para pegar a coisa fina. É assim, e mistura política com futebol, não vou naquela igreja porque o pastor é corintiano, não vou, o pastor falou de time na igreja, é outro. Olha, tantas coisas que a gente ouve que é melhor a gente ficar com Jesus. Amém. Sempre. Com Jesus, purinho e verdadeiro. Sim. Fique com Jesus, que a gente chega lá. Mas é importante essa pergunta que vocês fizeram, porque há uma preocupação. Sim. É preocupante. Então, a minha posição, o meu conselho a todos nós é que a gente não esqueça nem um dia sequer de orar pelos nossos governantes, porque Deus é o nosso principal governo. Ele que tira e coloca. Exatamente, Camila, é isso aí. Então, E se a gente for ver a história da igreja, a igreja passou por governantes terríveis aí, no próprio tempo de Jesus Cristo, né? A perseguição da igreja, né? Agora, o que a igreja sempre fez é não seguir os métodos desses governeiros que colocavam os cristãos pegando fogo lá como tochas vivas, comidos pelos leões. Então, às vezes a gente também não pode se desesperar, eu falo assim, pelo nosso governo do jeito que está indo, de mal a pior, mas a gente não tem que se desesperar porque isso sempre aconteceu. E nós, como igreja, temos que nos posicionar em continuar discipulando, ensinando o que é correto. Sim. E se nos posicionando que nós somos chamados nós temos que viver o reino, nosso reino é o reino de Deus. As regras, não é regras do nosso país, é a regra de Deus. Se necessário for
confrontar a regra do nosso país por causa das regras do Senhor, a gente tem que se confrontar e até ser sujeito a ser preso. Porque nós não podemos negar aquilo que a gente está aprendendo, porque nosso reino é eterno. Amém. Isso que a gente tem que se posicionar. Não que a gente vai sair brigando com todo mundo, mas se, olha, ou você nega Jesus, vamos dizer, né? Nega Jesus, ou nega isso que você está falando, que é, não, tire isso da sua Bíblia. A gente tem que se posicionar como, não, posso morrer, posso ser preso, mas eu vou pregar a palavra de Deus. Exatamente. Agora, ficar na expectativa de que nosso governo vai ficar maravilhoso, não é bíblico. A perseguição vai vir e ela vai vir de alguma maneira. Tem uma frase muito famosa que fala que o problema não é o silêncio o barulho dos maus, né? Porque os maus vão estar sempre aí falando, mas a gente, como igreja, a gente tem que se posicionar. Eu acredito muito nisso. A gente não pode ficar silenciado. A gente tem que continuar no nosso primeiro propósito, que é falar sobre Cristo. Eu disse recentemente para a Silvana isso aí. Eu falei, se todos nós olhássemos mesmo o potencial que o cristão tem, eu digo não por si só, mas vindo da parte de Deus, e fôssemos unidos, nós teríamos muito mais sucesso em muitas outras coisas e abençoaria muito mais os seres humanos da face da terra. Aqui há infelizmente, um acha que é melhor que o outro. Gente, Jesus tem que ser o cabeça desse corpo todo, e junta todos os cristãos da face da terra e diz, Cristo é o nosso rei, é o nosso líder. Amém. O que ele está mandando a gente fazer? Faça. E me faz lembrar, Arthur, que a história da igreja começa em Abraão, e de lá até aqui você vê os reis. Quando era um rei bonzinho, o povo relaxava. O rei é legal. Relaxavam. É verdade. Relaxavam. Pecava. Que legal. Pecado é gostoso. Quando era um rei duro, que vou matar, vou perseguir. Deus, me ajuda, Deus. Aí corria para Deus. Então, por isso que eu disse, a gente não pode perder o foco. Orar, clamar a Deus, orar pelos nossos governantes. Deus, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Quero cumprir, quero viver, quero te servir, mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. O Senhor nos ajuda. Essa é a nossa oração, é a nossa posição. Amém. Né? Rei bonzinho, o povo relaxava. Rei duro, o povo dependia de Deus. A impressão que eu tenho é que esse período que nós passamos, recente, né, de alguns anos para cá, esse boom do evangélico, né, no Brasil, por tudo que nós falamos já até agora da questão de buscar conhecimento, do mau incentivo de alguns líderes e algumas igrejas, levaram com que hoje a gente se assuste. Levaram a gente a se assustar hoje com o que está acontecendo. Mas quem conhece a Bíblia não se assusta com o que está acontecendo. Não se assusta com perseguição. Porque o meu governo é teocrático, né? Meu governo não é desse. Eu não dependo do governo humano, esse governo que está aí. A gente dá o que é de César. Eu dependo de Deus e não é novidade o que está acontecendo, né? Eu sei porque eu conheço a Bíblia, eu leio a história, né? Aliás, o momento que eu vivo é um momento muito bom ainda, porque pelo menos a gente está aqui podendo falar de Jesus, por enquanto. Pode piorar? Pode ser que sim. Mas aí me fez lembrar daquele... O Leandro até passou num culto de missões da Ariadna, né? Missionária, falando com Douglas, e ela falando da situação que as pessoas perseguidas vivem, e ela falando que aquilo é o puro evangelho, que dá a oportunidade deles viverem o puro evangelho. Né? Assim, óbvio que eu não quero chegar num cenário desse para eu viver o puro evangelho, mas se tiver que chegar, que assim seja. Né? O meu governo é teocrático. Né? Minha base de vida é a Bíblia. Se essa é a maneira para que a gente volte ou aprenda a viver o puro evangelho, que seja assim. Se essa for a vontade de Deus. Agora, é um fato, né? Eu fico muito feliz com o que você falou, Sil, porque, de fato, a gente não pode fechar os olhos. Né? A gente não pode vir para um culto simplesmente achando que está tudo bem. A gente precisa alertar e falar sobre isso. Isso não pode ser o foco, né, pastor? Senão vira tudo dentro do liquidificador, né? Exatamente. Nosso foco é Cristo. É um discipulado, a gente vai estar ensinando o que é ser cristão, né? Isso Exato. a gente tem que focar. E isso faz parte. E isso aqui é errado, vai ser pecado. Mas uma coisa que ela falou, que nem Jesus falou, aquela frase, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus,
Naquele tempo, o povo de Israel estava sendo oprimido, estava sendo conquistado por César. Sim. E mesmo assim, Jesus deu o imposto. Ele podia falar, não, esse César aí está acabando com o meu povo de Israel, porque o povo de Israel tinha ódio de César, né? Porque ele tinha conquistado Israel. Então, eles viviam numa situação de um governo totalmente contra o que eles gostariam de ter. E mesmo assim, Jesus falou, né? Por causa disso, eu estou aqui pregando meu evangelho, não interessa se é César, se é Nero, sei lá quem é que vai ser o próximo presidente, né? Presidente ou rei, né? No caso, né? O reino de Cristo, a gente vive num outro reinado, que é o reino de Deus. Isso que o cristão precisa entender, que as regras do mundo, do curso desse mundo são diferentes do reinado de Cristo. Só que a gente ainda tem muita confusão, a gente ainda tem muito olhar do reino do mundo, a gente olha pessoas de sucesso como o mundo olha. São pessoas cheias de dinheiro. Não uma pessoa de sucesso para Deus é uma pessoa que cumpre o propósito de Deus. Sim. Não interessa se tem dinheiro. Então, a gente tem que aprender a viver com as regras, com a noção do reino de Deus, e não com a noção do reino do mundo. E entender também a necessidade disso ser cada vez mais claro na nossa vida. Sim. Né? E passar isso para as outras pessoas. Isso, é o tal discipulado, né? A gente fala muito, seria um próximo ponto que eu vou jogar na mesa para vocês falarem, sobre os planos futuros, né? Visão e planos futuros. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Mas falando um pouco sobre isso, a gente sempre entendendo que a gente precisa avançar. Né? A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, nós vamos continuar avançando e as portas não vão prevalecer. Então, quais são os planos? Pensando Será que nesse vem ponto? aí CCV em Orlando? Já pensou? Ah, se você vê na África, não quer não, né? Na África, Quer pra Orlando, né? No Havaí. Ou no Havaí. Tá. Ou lá na... Como é? Caribe, se você vê Caribe. Né? Guiné-Bissau ninguém fala. É. Oh. Ou lá nas Arábias, né? Fala um pouco, pastor, Sou eu? dos Tá. planos do futuro, Sim. da visão da igreja daqui para frente. Poxa, Arthur, tem tanta coisa legal. Eu estou muito feliz, de verdade. Estou assim contente, um pouco apreensivo às vezes, mas sempre orando e assim pé no chão e cabeça no céu, como alguns irmãos e amigos dizem. E eu fico feliz eu entendo que estamos no caminho. Amém. Entendeu? Temos aí o Cletus, né? Você e a Carlinha fazem parte, e outros jovens casais que estão ali também, você sabe disso. É um número de uns 13 casais? 15? Por aí? Por aí. Por aí, 13, né? 15. Não tenho certeza agora absoluta. Mas é um trabalho que a gente vê assim já promissor, né, para o nosso futuro, de líderes que vão caminhando ali e sentindo na questão da natureza liderança, né? E é uma ideia nova, né, pastor? Uma ideia super nova. Então, Começou esse ano. entraram algumas frentes de trabalho muito interessantes. O discipulado, que é mais ou menos uns 15 por aí, né? 12, 15 anos mais ou menos, que a gente está sonhando com esse tal discipulado, que nós começamos a entender o verdadeiro significado e como deve ser feito. E aí, agora, você sabe disso, você faz parte também. Então, são frentes de trabalho que vai edificar. Por quê? Eu já estou... Quanto tempo que eu estou na presidência? 17 anos. 17 anos na presidência. Então, logo a gente está passando o bastão, né? Deus, dentro da família real, Deus está vendo alguém que vai ocupar essa responsabilidade, que é muito grande. Então, eu fico feliz de poder deixar um legado. Amém. É esse grupo que nos ajuda do conselho ter entendido, alguns pastores terem entendido e a gente poder ter aí a ajuda do Josué Campanhã, né, da Envisionar, e aprender, ficar um ano aprendendo, e agora já estamos aí indo para o terceiro passo desse discipulado. É uma das frentes assim bacana. Então tem o Cletus, o discipulado, temos o Ministério que é cuidando de quem cuida, que o pastor Carlos e a Marli estão na frente, né? Eu faço parte da equipe também, e é muito bom. Então são trabalhos que a gente vê que está trazendo assim um tripé, pelo menos, né? Desses três, um tripé sustentável.
E se, por exemplo, Jesus me chamar agora, eu já fico feliz para que vocês continuem nessa visão, Amém. que vai dar certo. Não tem Amém. como dar errado. Amém. Vai dar certo, já a gente deu tem certo. o Ur cuidando de quem já é líder, já pastoreia. Exatamente. A gente tem o Cletus formando Novos líderes. Era uma dificuldade que a gente tinha no ministério de ter novos pastores. Ou porque tinham medo, ou porque não eram, nunca se sentia preparado. Não que o curso mas tire o nunca medo, vai né? Mas a gente nunca vai estar preparado mesmo, né? Mas A gente viu com toda essa conversa, né? Que não é da gente, nunca não vai é. Então, mas é legal esse curso. São jovens que estão sendo treinados. É claro que talvez nem todos serão pastores, Sim. porque durante essa caminhada eles vão perceber o chamado ou não deles. Mas serão grandes ajudadores. Sim, são Sim, 3 isso é que é anos de legal. caminhada. E a gente já vê, não é um preparo, é mais do que um preparo teológico, é um preparo mais prático, como futuros pastores, que é uma coisa que a gente tinha falta, dificuldade de... A gente chegava sempre, muitos pastores que dirigem nossas igrejas, agradecemos a Deus por eles, mas vieram de outro ministério. Há muitos deles. Até ser impregnado do DNA da CCV. Demora, Demora um inclusive. Acaba vindo de outros ministérios e vem com outros costumes. E aí é uma difícil adaptação. E a gente trabalhando esse Cletus, que seria praticamente são jovens que foram criados dentro da igreja nossa. Então, eles já têm o DNA da comunidade e eles só vão estar aprendendo como liderar uma igreja. Claro que é o Espírito Santo que vai, no dia a dia, que dá a direção. Mas eles já vão ter mais uma mentalidade de continuar o que Deus pôs no nosso coração, da nossa família há tanto tempo. É claro que sempre, não que nós temos a direção perfeita, né? Mas é que ter a mesma visão de crescimento da obra de Deus. E o discipulado que é para a igreja inteira. Sim. Porque eu lembro que Jesus usou esse método de discipulado e a gente às vezes quer achar outro mais interessante. Passamos Melhor a do vida que o de Jesus, procurando. né? Melhor que tá procurando o melhor. É o melhor do que o de Jesus, que Jesus não entendeu. Jesus, não, é melhor fazer de multidão. Imagina. Porque na cabeça da maioria, a gente quer cuidar da multidão. E é impossível cuidar da multidão se não for com discipulado. Jesus tinha aqueles 12. Ainda ele tinha aqueles 3 mais chegados. Que andava com ele, né? Quando ele subia no monte, ia lá, né? Dormia, às vezes, na hora da oração, mas estava lá com ele. Entendeu? Deus abençoa a Deus. Que nem lá, né? Pedro, né? Tiago e João lá dormiram, né? Queriam fazer uma tenda para Jesus quando subiu no Monte da Transfiguração. Então, mas é um método que ele ensinou e a gente tem que entender que não existe método melhor e realmente colocar... Ainda nós estamos no início do discipulado, a gente ainda espera que não todas as nossas igrejas estão ainda com essa visão. E a nossa oração é isso, para que entendam a importância do discipulado. Não porque a gente quer, mas que Jesus deixou isso. Foi Jesus que implantou, não foi a comunidade, nem foi o pastor presidente, foi Jesus. Então, a gente está ainda no trabalhar e desejamos deixar esse E legado. o que a gente pensa, o futuro já está assim, é o que eu penso, essas 3 frentes já... É que a gente tem que tomar cuidado porque chega muita ideia para a gente plantar. Então, primeiro a gente precisa ver, é Deus que está mandando? Encaixa na visão que Deus deu para a gente chegar a esses 35 anos, que, aliás, vamos comemorar agora, dia 19 de agosto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque chega muita gente trazendo muitas ideias. Então, a gente tem que, às vezes, fechar a porta para essas coisas e seguir um pouco mais, para a gente ver o resultado. Eu entendo piamente que essas 3 frentes é bem legal. Preparando pessoas para liderar as ovelhas de Jesus, cuidando de quem já está cuidando, isso vai continuar, e discipulando toda a igreja, para entender o verdadeiro discipulado, que foi a única ordem que Jesus mandou a gente fazer, e de fazer discípulo. Amém. Aí eu tenho 13 anos de 2010, 13 anos de CCV, 13 anos de convertido, e eu posso dar um testemunho aqui de que esses últimos 2 anos, 1 ano, 2 anos, né, desde o discipulado, têm sido os melhores anos para mim como crescimento. Amém. Tanto o discipulado como o Cletus. O Cletus, independente do que o Senhor tem preparado para mim, para Carla, a visão para ser um cooperador já é diferente, que é o que importa. Né? Você vai ser como pastor,
como presbítero que eu sou, não me interessa. Me interessa ser um bom cooperador daquilo que a Bíblia diz para ser. Isso. Né? E o Cletus tem direcionado muito para isso. O Cletus é sensacional, a visão aberta, né? A visão ampla e bíblica que ele traz é maravilhosa. Então eu sei que dali, tenho certeza que dali surgirão, virão frutos que a gente nem imagina. Amém. Porque realmente é muito bom. Desejo. Sem contar o discipulado, né? Porque o discipulado são pontas que isso vai levar para outras pessoas também, né? Isso vai fortalecer a igreja como um todo. Sim, é isso para poder não seguir essas massificação que está sendo, um evangelho que a gente falou no YouTube, às vezes que a gente ouve que é tudo distorcido, porque se for um bem discipulado... O evangelho egocêntrico, né? Então, se você for discipulado como deve, você não vai cair nessas armadilhas. Você não vai seguir o reino deste mundo, você vai seguir o reino de Deus. Então, isso tudo protege o cristão e faz dele também, como você falou primeiro, de evangelizar, saber que a missão dele é evangelizar e discipular. Porque só evangelizar não conclui o chamado de Cristo. O evangelizar precisa ser seguido do discipulado. Porque senão nasce a criança, porque com o evangelismo ele nasce, ele aceita Cristo, mas ele não permanece se ele não for toda a discipulado. parte do amadurecimento, Sim, né? então é o discipulado que dá esse faz amadurecimento. isso. Vai fazer isso. Tem feito e vai fazer muito mais. Eu creio, né? Eu creio. E para a gente partir para a parte final, queria que vocês deixassem com alguns conselhos, reflexões para nós, para o Ative como um todo, né? Porque a ideia está nascendo no Ative, a igreja da CCV manda aqui, mas está nascendo aqui no Ministério de Jovens. Mas não só no Ministério de Jovens, um conselho para os jovens, adolescentes, para a igreja como um todo, com base em tudo que nós conversamos, algumas reflexões do que vai ser daqui para frente, né? Não só da questão de projeto, mas de vida mesmo com Deus. Queria que vocês falassem um pouquinho e fizessem alguma reflexão sobre tudo isso, da questão da igreja como conselho. Muito bom, viu? O legal é a gente ver que Deus está em tudo isso, né? Que a gente prioriza Deus, há um temor, né? E essa graça que a gente entende que veio da parte do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus, nosso irmão mais velho, nosso Salvador, isso tem desenvolvido a graça no meio do povo que deseja o mesmo, que entende. Por isso, a Silvana falou, vocês confirmaram aí, muito bem colocado, o discipulado é algo que vai edificar e nós vamos estar preparados para o que der e vier, vamos dizer assim, né? Não negar a fé, permanecer. Não negar a fé. A Silvana fez um levantamento aí do nosso sistema de uns 5, 6 anos atrás. Só aqui na igreja aqui passaram mais de 400 pessoas que vieram, se membraram e foram embora. Nossa. É triste. Mais do que a gente tem de membros hoje, tem uns 270 membros hoje, mais ou menos, né? 200 membros. 200 e pouco. registrado. Uhum. Isso aí. E a gente não sabe, poxa, onde tem essas pessoas que passaram aqui, por que foram embora, né? Assim, então, o discipulado é uma ferramenta que o evangelista coloca dentro do aprisco e a gente, preparado para discipular, a gente edifica através da palavra, mostrando essas pessoas, não só na palavra, mas com as nossas atitudes, que vale a pena servir a Jesus. E elas ficam preparadas e firmadas, né? Finca estaca, cria raiz, pelo menos do evangelho, né? E se houver alguma saída, alguma mudança... E sim, mas quando chega, a Camille falou ali, quando chega a parte do amadurecimento é que reproduz. É isso aí. Enquanto não amadurecer, não dá para... Nós ouvimos na nossa reunião Paulo Júnior falando isso. Bem legal. Então, o conselho que fica aqui é: não percam a fé em Cristo Jesus. Amém. Vale a pena a gente continuar em meio a lutas, a dificuldades, que eu sei que, principalmente nessa grande metrópole que oferece N situações para vocês jovens não permanecerem, né? Tem convites de tudo quanto é lado, mas o nosso alvo é Cristo, então a gente precisa focar, né? Entendo que é importante a gente se divertir, é importante a gente ter momentos de lazer, é importante, mas por que não entre nós? Porque
uma ovelha fora do aprisco ali no meio de lobos, é perigoso alguém dar umas mordidinhas. Mas se essa ovelhinha se diverte no meio de outras ovelhinhas, ela vai sair edificada. Porque... E alimento nunca vai faltar, né? Tanto Nunca. espiritual quanto Não falta. McDonald's, que é o nosso caso, né? Ou até no podcast que a gente chega aqui, já tem cafezinho, bolinho, viu, pessoal? Ó, fui muito bem recebido com bolinho, cafezinho e outras cositas massas. Então, gente, vale a pena servir a Deus, vale a pena continuar. As lutas são para todos. Não pensa, pastor, agora não, a luta é para todos. Eu sou ser humano igualzinho você. As dificuldades que você tem, eu também tenho. Leve a sério, seja honesto, põe em prática aquilo que Deus deu para você, sabe? Que você tem aprendido aqui entre nós, conosco mesmo. Olhe e fala, puxa, o que você fez ali, põe o dedo na minha cara e aponta que eu errei para eu melhorar. E um vai ajudando o outro, não tem essa não, aqui não tem maior ou menor. Nós queremos ser iguais naquele entendimento, porém com respeito, né? Deus gosta muito Deus é um Deus ele tem ordem nas coisas. Tudo de Deus você vê a constelação, né? Tudo, a natureza. O Salmo 19 vai dizer isso, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, nós temos que entender que Deus tem controle de todas as coisas. E às vezes a gente se desespera e a bênção está do lado. Para que se desesperar? A bênção está do lado, né? E eu deixo para vocês uma reflexão que o Paulo Júnior, meu cunhado, o pastor Paulo Júnior, que faz parte do conselho, é uma bênção, né? Ele pega umas coisas, não sei onde ele acha isso aí, traz, né? Muito bom. Ele falou um tempo atrás, fiquei pensando, já falei sobre isso. A questão dos órgãos do nosso corpo, né? Então, digamos que os ministérios que nós temos aqui, um é o coração, outro é o pulmão, outro é o fígado, outro é o rim, enfim, cada um é um órgão do corpo de Cristo. Não pode haver disputa, não pode haver um pulmão muito forte vendo um coração fraco, não pode haver dentro desse corpo um fígado forte e um rim sofrendo, não pode haver. Tem que haver uniformidade no corpo de Cristo, para que tudo funcione perfeitamente. Lembrando-nos que o cabeça destes órgãos é Cristo. Amém. Sabe, o cérebro, a mente que vai dar ordem, é Cristo, é a mente de Cristo. Não é a mente do Antônio Carlos, esse cabecinha aqui, não. Irmão, não vá pelo que eu falo, não. Vá pelo que Deus está dizendo. Amém. Vale muito a pena. Amém. Então, permaneça. Não leve o ministério que vocês fazem parte, isso é para todos nós, é como uma disputa com outro ministério, mas sim cooperando para que eu sendo fígado, o pulmão funcione bem, o coração funcione bem, o rim funcione bem, enfim, todos os órgãos funcionem bem para poder o corpo estar perfeito, sadio e responder aquilo que Deus espera. Amém. Enquanto aqui na terra. Amém. 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 Glória a Deus. Ele já falou quase. Já falou quase tudo? Não, eu falei a minha fala, pessoal, agora é a vez dela. Eu falaria mesmo de permanecer. Você não só vai dar fruto se você permanecer dentro de um ministério, com Cristo. Então, o conselho é esse, permanecer. Mesmo quando está desanimado, permaneça. Mesmo triste, permaneça. Mesmo decepcionado, permaneça. Porque, às vezes, a gente, em qualquer decepção, qualquer tristeza, a gente abre mão das coisas, né? Seja no que você estiver fazendo na casa de Deus, permaneça, né? Deus vai te honrar e vai te colocar, você vai crescer nisso, né? Até tem o exemplo das árvores, que as árvores que são, às vezes, plantadas dentro de uma estufa, se você tirar ela e colocar ela na natureza, ela morre, porque ela não aguenta a tempestade, os ventos. Então, é isso que faz ela ficar forte. Então, vai ter lutas, vai ter gente contra você, mas se você permanecer, né, você vai dar fruto. Senão, você não permanecer, não dá fruto. Então, isso eu acho muito importante. E uma das coisas que é muito importante, lá vai eu falando de discipulado, é relacionamento. É verdade. Boa. De novo, o discipulado não é uma escolinha bíblica, é relacionamento. Então, às vezes vocês ainda não estão no discipulado, muitos de vocês, é você compartilhar Cristo um com o outro, que é da palavra, não é um ensino apenas, é um compartilhar de vida. Então, se a igreja, se você estiver
vai ter oportunidade a partir do ano que vem, se Deus quiser, nós vamos renovar, né? As novas pessoas, cada um de nós vamos estar pegando mais pessoas. Participe do discipulado, porque você vai ter um relacionamento com Deus e com o seu grupo. Um relacionamento de, sabe, aquele amigo que fala, olha, você pisou na bola. Não é aquele amigo que só passa a mão na sua cabeça. Tudo bem. Que é a parte mais difícil, né? Não, aquele amigo que vai falar assim, vai te confrontar. Lembra que a gente falou sobre isso, que Jesus disse sobre isso? Então, é um relacionamento. Então, quando você está numa igreja, você tem um relacionamento com Deus e com um grupo de irmãos, não dá para ser com todos ao mesmo tempo, é impossível. É isso que a gente tem tentado, talvez, a vida inteira, ter um relacionamento bom com todo mundo. Então, é difícil. Então, isso dá uma fortaleza na sua vida. Você vai crescer com Deus e com as pessoas. Só para acrescentar, eu vi no Cletus, com o pastor Ari, há pouco tempo atrás, uma coisa que eu nunca havia pensado. A gente sempre acha que panelinha é uma coisa ruim, né? Nossa, olha, panelinha. E o pastor Ari falou uma visão muito diferente. Ele falou assim, as panelinhas dentro da igreja são maravilhosas, porque isso faz com que as pessoas fiquem firmes. Quem dera todo mundo tivesse 2, 3 amigos dentro da igreja. Né? Agora, uma coisa que nós precisamos analisar como líderes é as panelinhas são saudáveis. Exatamente. Não é para que essa panelinha fique falando mal de outra panelinha e ficar criando grupinhos. Né? Mas se uma panelinha saudável, você vê ali sempre no final de semana, 2, 3 pessoas, famílias juntas, né? Saem juntas, compartilham coisas juntas, isso é maravilhoso. Assistiu o culto de quarta-feira, né? Se isso for para crescimento, né? O culto de quarta-feira, eu falando, né? Isso for para crescimento, né? Isso é muito bom, né? E eu tinha uma visão de panelinha como uma coisa ruim. Né? Como uma coisa teve, negativa, né? E na verdade não, é. Claro que as panelinhas saudáveis, né? Precisam ser saudáveis, mas é muito bom isso, né? E o discipulado traz isso, né? Não é uma panelinha, mas traz um crescimento de um com o outro. A gente nota que as pessoas que não têm esse relacionamento não permanecem na igreja, porque elas não têm amigos. A gente tem nossos amigos que têm que ser dentro da igreja. Isso é uma coisa até para os jovens bastante, que eu desde criança, minha amizade foi na igreja, por isso que eu nunca me desviei. Deus, eu não sei se Deus me protegeu, porque Ele nunca me deixou fazer amizade fora da igreja. E por isso que eu nunca saí dos caminhos do Senhor. Meus amigos faziam parte já, mesmo que ninguém era santo, ninguém é perfeito, né? A gente vai falar, que nem eu falo para os pais, não é que na igreja todo mundo é santo, mas é pelo menos todo mundo tem aquela, Deus não sei, então é melhor a gente voltar. Todo mundo, vamos fazer uma coisa errada, um fala, mas Deus não vai gostar. Pelo menos alguém lembra disso. Isso é uma panelinha saudável. Então, agora se você vai lá no mundo, não. Você experimenta, droga, só você é muito bobo. Não, já na igreja você não vai ter esse tipo de conversa. Então, por isso é importante de permanecer. E às vezes não é, jovens, principalmente adolescentes, jovens, é essencial. E para os adultos também é importante. Porque eu vejo alguns que falam, não tenho amigo. Nem na igreja, é aqui que nós temos. É o lugar para fazer amizade. Fazer amizade. Exatamente. Infelizmente, tem gente que entra e sai da igreja e não conhece ninguém. Anos fazendo isso. E aí, essa daí, a pessoa ela não vive a palavra do discipulado, porque a gente é treinado na palavra de Deus com as pessoas, porque com Deus a gente não tem problema. A gente tem problema com as pessoas. Então, a gente vai exercer o nosso cristianismo no relacionamento, de perdoar. Eu vou perdoar Deus? Não. Eu vou ficar irritado com Deus? Não, mas com as pessoas eu vou. E é nisso que eu vou treinando. Fora da igreja que a gente mostra que tipo de cristão que a gente é, né? Então, ali que eu vou demonstrar. E dentro da nossa própria casa, mas é ali. E com gente, não é com Deus. Com pessoas. Relacionamento com pessoas, né? Sim. Exatamente. Por isso que na quarta-feira eu falei da importância dessa panelinha que eu ouvi do Josadak, até dei nome, mas que produza comida boa. Entendeu? Muito bom. Amém. E a gente vai ficando por aqui. Vocês gostaram? Muito Foi uma honra 10. tê-los conosco. A gente Amém. ficou muito feliz que vocês aceitaram o convite. E não tinha como começar o Activecast de forma diferente, porque vocês foram os nossos primeiros convidados. Olha que bem. Então, Isso, um hein? privilégio, né? Aliás, eu dei só uma. Você perguntou, nós só demos uma olhadinha assim no piloto que vocês fizeram, foi muito legal, estava bem assim, ajustadinho todas as coisas, né? E-mail que vocês deram uma melhorada, né? Que perceberam aí, a técnica percebeu algumas a gente vai falhas aí, ajustando. né? E ajustaram.
Mas já estava bom lá, imagina isso aqui, quando eu assisti. E olha, eu prometo para vocês, eu vou assistir do começo ao fim isso daqui. Ai, Eu não pastor, sei porquê, pastor. mas eu vou assistir. Bom, e é bom divulgar. Você, como presidente, manda para tá todo mundo vendo? assistir. Glória, com certeza. Vou. Dá uma ordem, né? Exatamente. Boa secretária, assiste esse podcast. Mas eles vão fazer com amor, porque nos ama, né? Tem Se muita- ama Jesus, dá like e compartilha. Dá um likezinho aí. E falar em dar like e compartilhar, se inscreva no nosso canal do YouTube e siga a gente em todas as redes sociais. CCV Manda Aqui e Ative Movement. E compartilha esse link com todo mundo para conhecer, não só gente da igreja, mas gente de fora também, para conhecer a história da igreja, Exatamente. para conhecer a vida dos nossos líderes, né? E para E ser pra ser abençoado. abençoado. Exatamente. Certo? Tá certo? Vamos aplaudir a Deus, já que tem um monte de Amém. gente aqui que tá no backstage, a gente acaba Amém. aplaudindo a Deus, não pode? O Claro, Jordan olhou com uma cara vamos. feia, pode? Então vamos! Amém. Tchau, galera. Até mês que vem.